Olá pessoal, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês, sobre as suas casas, suas famílias. Pessoal, eu quero trazer uma reflexão aqui sobre as últimas eleições, né, que aconteceu, né? Não sei se vocês acompanharam aquele caso lá do Pablo Marçal, né? O embate dele contra Ricardo Nunes, né, o prefeito de São Paulo, Boulos, né? Guilherme Boulos, e esqueci o nome dos outros lá, Luiz da Atena, enfim, não estou me lembrando do número dos outros, mas pessoal, quando eu estava vendo aqueles debates lá, e por sinal eu até acompanhava mais o debate de São Paulo do que o debate da minha terra aqui, né? Eu moro em Pernambuco, sou de Recife, mas eu me interessei mais pelo debate de São Paulo devido à dimensão, não é, que ele tomou, não é? Porque a cidade de São Paulo, principalmente, é a cidade mais importante do Brasil, né? É a economia do Brasil, praticamente, a cidade de São Paulo. Então eu acompanhei, né, acho que quase todos os debates. E o que me fez refletir muito, pessoal, foi justamente no momento em que um candidato lançava acusação contra o outro. O candidato Pablo Marçal, por exemplo, ele foi o candidato em que mais vezes se serviu de acusações contra os outros candidatos. Ele até usava uma expressão, consórcio comunista. Enfim, vale tudo em época de política, né? E cada candidato tem a sua estratégia de vencer, né? De lutar em prol da eleição. E o que me fez muito refletir, pessoal, foi justamente no momento em que, como eu falei, o candidato falava da família do outro, o candidato falava do passado do outro, falava da relação dele com a esposa, até de forma até covarde. E é justamente isso, gente, que trazendo para a nossa vida, né, eu me lembrei do papel do nosso acusador. Né? A palavra diz que ele nos acusa dia e noite. Né? Eu creio, gente, que muitas vezes nós nos sentimos assim. Né? Vocês já pararam para pensar? Eu aqui não estou falando para pessoas perfeitas, né, o que tem uma conduta até hoje, né, graças a Deus, digna de não ser repreendida, mas eu estou falando aqui para pessoas, para seres humanos que, assim como eu, já erraram e muito nas suas vidas, né? E vocês já pararam para um minuto, assim, quando vocês assistiam aqueles debates, né? Vocês, em algum momento, já tentaram se colocar no lugar daqueles candidatos quando eram atacados, quando eram acusados, quando tinham a sua vida privada exposta? Eu me colocava no lugar daqueles candidatos, né? Eu me colocava. E é justamente assim que muitas vezes, talvez, né, digamos assim, muitas vezes nós não sintamos envergonhados dentro de nós. Né? Eu não sei se vocês pararam para pensar que muitas vezes a nossa própria consciência fica nos acusando. Eu falo de uma consciência que muitas vezes é contaminada pelo próprio ataque do inimigo, pelo próprio ataque da sociedade, pelo próprio ataque do mal, que indiretamente nos faz pensarmos contra nós mesmos, né? Nos acusar. Né? Já basta o próprio inimigo, né? O próprio diabo para nos acusar dia e noite, e nós terminamos assimilando essa atmosfera, digamos assim, de acusação contra nós. Né? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes não seja essas acusações na nossa mente que nos impede, gente, e aqui eu falo até para mim, né? Que nos impede de nós avançarmos, que nos impede de nós encararmos uma entrevista de emprego, que nos impede de nós enfrentarmos algum desafio. É justamente isso, gente, que me fez refletir.
não é? Porque apesar dali ser um embate político, muitas vezes nós nos sentimos assim. Muitas vezes, apesar de não ter uma pessoa ali nos acusando, né? Às vezes, apesar de nós não termos um Pablo Marçal apontando um dedo para nós temos o inimigo apontando um dedo para nós. E nós muitas vezes, mesmo que nós não percebamos, nós estamos vivendo sobre aquela acusação, né? A acusação do nosso passado, que nos atormenta, que diz que nós não merecemos, que diz que não há esperança, que diz que não há jeito, né? Tem pessoas até que tiram sua própria vida por conta disso. E eu não sou diferente de ninguém, gente. Muitas vezes eu já lutei contra mim mesmo. Muitas vezes eu luto contra mim mesmo. Muitas vezes eu luto contra a voz da minha própria consciência, que quer me acusar toda hora, todos os dias, dizer que eu não sou merecedor, que eu não posso ser aquilo que nem mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou ser, como Ele, né? Talvez seja essa acusação, essa voz que nós ouvimos dentro da nossa cabeça, que nos impede de nós tomarmos posse daquilo que Ele falou, né? Se crerdes em mim, fareis coisas até maiores do que eu, né? Então, gente, esse vídeo aqui é para reflexão, que aquele cenário ali de embate político, aquilo ali faz parte, aquilo ali é como se fosse, analogicamente falando, uma batalha espiritual. E é essa batalha espiritual que nós passamos dia após dia e nós não percebemos. Dia após dia. É uma batalha que nós não vemos, mas ainda que você não admita, você sente essa batalha, né? Porque muitas vezes a nossa voz falando contra nós é o próprio inimigo falando contra nós, né? Porque nós somos seres espirituais e a palavra de Deus ela revela que há dardos inflamados. E esses dardos inflamados são as acusações que o inimigo lança sobre a nossa mente. E nós precisamos estar, como a palavra diz, inabaláveis. Nós não podemos estar dando ouvido para estas vozes de acusação, que querem sempre nos colocar para trás. E aqui eu quero deixar um versículo da palavra de Deus. Aqui eu quero deixar, pessoal, um versículo que sepulta tudo isso que é lançado contra nós. Todas as acusações de pessoas que viveram, que passaram pela nossa vida, né? Pessoas que no trabalho nos acusam, pessoas que no trabalho querem nos fazer acreditar que nós não somos capazes, que nós não somos dignos de estar naquele lugar. Eu sei que eu vou falar aqui com gente que já passou por isso, que já foi humilhado, né? E devido a essa voz de humilhação, de acusação maligna, não importa de quem venha, ela tem um fundo maligno, ela tem uma origem diabólica, porque quem nos acusa é o Satanás, é o diabo. E se tem alguém que vive acusando o outro, essa pessoa está agindo através do nosso próprio inimigo, o inimigo das nossas almas. Está sendo influenciado e não sabe. Então a palavra de Deus, ela sepulta através desses versículos que eu vou ler aqui, ó, que está na Bíblia, que vai Romanos 8, que vai do versículo 33 ao 39. Diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a nossa atitude, pessoal. A gente tem que estar com essa palavra fincada no nosso coração, fincada na nossa mente, porque quando esses momentos acontecerem, como eu falei, né, como eu usei da analogia do debate político, na vida nós vamos estar em alguma situação parecida. Não num programa eleitoral,
não num debate eleitoral, mas numa situação de acusação, e que nós vamos ter que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, porque esses momentos têm que simplesmente passar nas nossas vidas, porque a palavra diz aqui, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós fomos justificados, gente, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os nossos erros, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos no passado de errado. Todos nós fomos justificados e temos um advogado fiel no céu, a palavra diz, né? Jesus Cristo o justo. Amém?